Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. De onde você fala? E que horas são aí? Comenta aqui embaixo e já segue o canal, porque hoje a imundície vai pegar pesado. Imagina o cheiro. Sim, o cheiro. Aquele fedor ancestral, oleoso, entranhado, que não sai nem com 3 banhos e uma vela de 7 dias. Agora multiplica por 100. Acrescenta suor coagulado, dentes podres, meias do século XII e... Bom, você entendeu. Hoje vamos desenterrar o lado mais fedido da história, a higiene masculina no passado, ou, mais precisamente, a gloriosa ausência dela. Aquela época em que banho era considerado perigoso, em que barbas abrigavam mais ecossistemas que florestas tropicais, e em que trocar de roupa era uma excentricidade suspeita. Se você acha que já dividiu quarto com alguém insuportável, espera até conhecer os costumes dos nobres franceses do século XVII, ou os soldados britânicos na Primeira Guerra. Ou pior, os filósofos do Iluminismo. Prepare-se para mergulhar num túnel do tempo cheio de lama, piolho, secreções e ideias muito criativas sobre o que significava estar limpo. Afinal, o que era considerado limpeza para um homem medieval ou renascentista? E por que, em muitos períodos da história, o cheiro forte era um sinal de virilidade? Você está prestes a descobrir. E talvez, no fim, agradeça silenciosamente pelo seu desodorante. Respira fundo, se tiver coragem. E vamos começar. Comecemos pelo começo, ou melhor, pela completa ausência de começo, o banho. Aquilo que hoje é quase um ritual sagrado, uma ducha quente, um sabonete perfumado, um shampoo anti-caspa, já foi visto como uma atividade suspeita, anti-higiênica e, pasme, perigosa. E não estamos falando da Idade da Pedra, mas de períodos bem mais civilizados, pelo menos no papel. Durante a maior parte da história ocidental, o homem médio, fosse ele camponês, nobre ou guerreiro, considerava a água corrente um inimigo potencial. Banhar-se com frequência? Isso era coisa de excêntrico. No máximo, um pano úmido no rosto e nas axilas resolvia a questão. Se é que resolvia. Na Idade Média europeia, por exemplo, havia o temor quase místico de que abrir os poros com água quente permitiria que doenças e espíritos ruins invadissem o corpo. E como o cheiro natural do homem era visto como um sinal de masculinidade bruta, muitos não viam qualquer necessidade de remover o suor acumulado, a graxa corporal ou os presentes deixados por pulgas e piolhos. A barba, que hoje é cultivada com óleos essenciais e pomadas artesanais, era simplesmente deixada crescer como uma floresta sem poda. E com ela vinham migalhas, farelos, resíduos de bebida, restos de carne e, ocasionalmente, pequenos animais de estimação involuntários. Ela era o guardião do orgulho masculino e da fauna bacteriana. Mas não sejamos injustos. Havia variações culturais e históricas. Na Roma Antiga, por exemplo, os banhos públicos eram uma instituição, embora higiene e asseio não fossem exatamente a mesma coisa. Ali, o banho era mais um evento social do que um ritual de purificação. Homens suados se reuniam, compartilhavam esponjas, sim, a mesma para todos, se esfregavam com óleo de oliva para, em seguida, serem raspados com instrumentos de metal. Limpo? Talvez? Estimulante? Provavelmente. Quando o Império caiu e a Idade Média abraçou sua sombra, o banho caiu junto. Nos mosteiros, os monges tinham horários específicos para lavar as mãos, os pés e, com sorte, o rosto. O corpo? Uma vez por mês, no verão. Já no inverno, preferia-se apodrecer do que arriscar um resfriado. Durante o Renascimento, com o ressurgimento das ideias clássicas, algumas práticas de higiene corporal retornaram. Mas o medo ainda persistia. Banhar-se demais era visto como um risco para a alma. E o cheiro?
era disfarçado com perfumes fortíssimos que mais escondiam do que resolviam. No século XVII, os nobres franceses se tornaram mestres na arte de não se lavar. Luís XIV, o Rei Sol, tomou menos de 10 banhos em toda a vida, e mesmo assim, apenas por recomendação médica. O Palácio de Versalhes, com todo o seu esplendor dourado, era também um festival de excrementos humanos. Os corredores exalavam uma mistura de suor, urina e perfume. E os nobres apenas sorriam, abanando-se com leques embebidos em essência de rosas. As roupas, então, eram consideradas uma segunda pele, e por isso mesmo, raramente lavadas. O linho em contato direto com a pele era trocado de tempos em tempos, mas os tecidos mais pesados, túnicas, calças, capas, eram mantidos até adquirirem vida própria. E isso não é força de expressão. Nas tabernas, os homens se reuniam em torno de mesas cheias de gordura, vinho barato e promessas vazias. Riam com bocas cheias de dentes apodrecidos, batiam palmas com mãos encardidas de fuligem e orgulho e arrotavam como se isso fosse uma arte. Escovar os dentes, talvez com um pedaço de pano ou um galho mastigado. Pasta dental era coisa do futuro e do diabo. A vida cotidiana de um homem do passado envolvia tarefas sujas, suor constante, feridas abertas, parasitas e contato permanente com fezes, humanas e animais. O cheiro era onipresente. E quem reclamava? Bem, não sobrevivia muito tempo. As cidades, por sua vez, eram latrinas ao ar livre. Rios de esgoto atravessavam as ruas. Baldes de dejetos eram jogados pelas janelas. E os mais azarados, ou desatentos, recebiam bênçãos celestiais diretamente sobre a cabeça. Um guarda-chuva seria uma invenção revolucionária. Mas quem precisa disso quando se é um homem viril, sujo e orgulhoso disso? Se a primeira parte da nossa jornada revelou a sujeira cotidiana e institucionalizada da vida masculina em tempos antigos, agora mergulhamos ainda mais fundo, nos poros entupidos da história. Vamos atravessar séculos e geografias, sentindo cada camada de suor fossilizado nas dobras da civilização. Porque, acredite, o que vem agora fede ainda mais. Voltemos ao Egito Antigo. Diferente da Europa medieval, os egípcios tinham uma relação íntima com a limpeza. Mas não se anime, isso não quer dizer que os homens egípcios eram exemplares de asseio. Eles se barbeavam com pedras afiadas e usavam óleos perfumados, é verdade. Mas o banho era uma questão ritualística e não necessariamente funcional. E mais, muitos desses produtos serviam mais para mascarar odores do que para combatê-los. Já na Grécia Antiga, o corpo masculino era glorificado, esculpido, exibido, adorado, mas nem sempre lavado. Os atletas untavam-se com óleo de oliva antes dos treinos e depois raspavam tudo com um estrígio, um tipo de espátula de metal. Esse ritual era considerado limpeza. A ideia de sabão, inexistente. A água com óleo e suor removido era reutilizada em banhos públicos. Isso mesmo, você podia sair do banho coberto com a essência acumulada de centenas de outros corpos. Na Roma Antiga, os banhos eram eventos diários, mas não pense que isso resolvia alguma coisa. As termas eram espaços coletivos, onde homens de todas as idades compartilhavam piscinas, bancos e esponjas. Sim, esponjas. A mesma esponja que limpava a parte íntima de um senador podia, na sequência, ser usada para limpar o rosto de um camponês. Isso quando não eram reutilizadas para fins muito mais íntimos. A higiene era um teatro, a plateia fétida. Avancemos para a Europa medieval. Lá, os cavaleiros, aqueles mesmos que nos contos encantados salvam donzelas e derrotam dragões, tinham odor de bode. As armaduras, raramente lavadas, viravam verdadeiros caldeirões de suor, ferrugem e sangue seco.
Debaixo delas, roupas úmidas e fungos florescendo alegremente. O cheiro era tão icônico que, em alguns relatos, inimigos conseguiam sentir a aproximação de um batalhão antes de ouvi-lo. Os padres, por sua vez, evitavam o contato com a água como forma de santidade. Afinal, o corpo era fonte de tentação, e quanto mais se desprezava a carne, mais pura era a alma. Muitos usavam a mesma batina por semanas. Acreditava-se que cheirar mal era uma espécie de penitência sagrada. Na Ásia, a história era um pouco diferente. Os japoneses, por exemplo, desde épocas muito antigas, cultivavam hábitos de banho diários, mas estamos falando de homens europeus neste episódio. E nesse quesito, a comparação era injusta e francamente embaraçosa. Durante o período elisabetano, na Inglaterra, homens aristocráticos usavam camadas e mais camadas de roupa. E por baixo de tudo aquilo, um festival de infecções de pele, manchas, erupções e uma colônia fiel de piolhos. Os chapeleiros, que usavam mercúrio em seus chapéus, enlouqueciam lentamente enquanto pingavam suor e toxina por onde passavam. Os dentes eram outra tragédia à parte. No século XVIII, os homens usavam açúcar como demonstração de status. Quanto mais açúcar, mais podres os dentes, e mais respeitado era o cidadão. Escovar os dentes? Alguns usavam urina humana envelhecida como enxaguante bucal, acreditando em suas propriedades clareadoras. Era o que se tinha. Nas Américas pré-coloniais, os registros são escassos, mas os conquistadores europeus frequentemente anotavam o espanto ou inveja que sentiam ao perceber que os nativos tomavam banho diariamente. Muitos europeus consideravam esse hábito um sinal de selvageria. Afinal, que tipo de homem acorda e mergulha no rio só por prazer? Um animal, certamente. Ou alguém com muito a esconder. A Revolução Industrial, no século XIX, trouxe consigo uma explosão de sujeira urbana. As cidades inchadas, os esgotos entupidos, os trabalhadores sujos de fuligem e, entre eles, o homem do cotidiano. Suado, estressado, coberto de carvão e óleo de máquina. Era uma sujeira moderna, racional, progresso com cheiro de enxofre. Foi só no fim desse século que o sabão começou a ser mais acessível. E mesmo assim, muitos homens ainda resistiam. Tomar banho era perda de tempo. Escovar os dentes era vaidade. Trocar de roupa diariamente? Luxo burguês. E assim, século após século, o corpo masculino foi se tornando um território de negação. Negação da água, do aroma agradável, da suavidade. Ser homem era ser duro, bruto e, por consequência, fedorento. Um perfume forte substituía o banho. Um casaco grosso cobria a sujeira. Um silêncio constrangedor envolvia o cheiro. E não se engane, muito disso ainda persiste. Enquanto nos aprofundamos nessa espiral de suor e negligência higiênica, é inevitável confrontar os detalhes mais grotescos. Nesta parte, deixamos as generalidades de lado e adentramos os hábitos diários do homem comum em períodos diversos da história. E a conclusão é inescapável. Se o cheiro não matava, era por puro milagre divino. Comecemos pelo século XIX, auge do mundo vitoriano. Londres, Paris, Berlim, todas fervilhavam com avanços tecnológicos, intelectuais e odores corporais indescritíveis. Os homens das classes mais baixas dividiam quartos minúsculos com outros 5 ou 6 trabalhadores. As roupas de dormir eram as mesmas usadas durante o dia. Os sapatos, raramente retirados, e o pé de atleta não era um problema, era um companheiro de viagem. Os lençóis, quando existiam, raramente viam água. As toalhas eram compartilhadas por famílias inteiras. E, em muitos casos, a mesma água do banho era reutilizada para todos os membros da casa. Primeiro o pai, depois os filhos, por fim a mãe. A sujeira era hierárquica. A lavagem do corpo? Rápida,
superficial, quando acontecia. Axilas, genitais e pés eram alvos preferenciais, mas nem sempre contemplados. Em muitas regiões, acreditava-se que a água poderia penetrar a pele e corroer a força vital do homem. Era preciso endurecer. Cheirar mal fazia parte do pacote. Os barbearias eram centros de socialização masculina, mas também de infecção em massa. Navalhas passavam de rosto em rosto, sem qualquer esterilização. O sangue fluía e com ele doenças, mas a estética falava mais alto. Afinal, um rosto limpo e barbeado, mesmo que inflamado e infeccionado, ainda parecia mais civilizado do que um com barba descontrolada. Nos ambientes rurais, a situação era ainda mais primitiva. O homem do campo acordava, colocava a mesma roupa suada do dia anterior, mergulhava os pés em botas de couro endurecido pelo barro e saía para mais um dia de exaustão física. Banho, talvez uma vez por semana, talvez por mês, se fosse verão. Os dejetos humanos eram descartados em buracos improvisados, ou mesmo em campos abertos. As mãos, usadas para tudo, de semear a terra a limpar as partes íntimas, raramente eram lavadas com sabão. A comida era consumida com esses mesmos dedos, sem cerimônia, sem medo, sem pudor. Nas prisões, o cenário era quase medieval até o século XX. Homens confinados em celas superlotadas, dividindo baldes para necessidades fisiológicas, enfrentando surtos de piolhos, sarna e infecções oculares. As celas, fétidas, úmidas, abafadas, eram verdadeiros laboratórios biológicos naturais. Quem saía vivo, saía transformado, e não necessariamente para melhor. O exército, por sua vez, cultivava uma relação ambígua com a higiene. A disciplina era valorizada, mas o banho era privilégio de poucos. Em campos de batalha, trincheiras ou acampamentos, os soldados passavam dias, às vezes semanas, sem sequer lavar o rosto. Os uniformes cobertos de sangue, terra e suor secavam ao sol e eram reutilizados. As botas, cheias de bolhas, fungos e dor. Mas o importante era marchar, sempre marchar. Durante a Primeira Guerra Mundial, a infecção por piolhos se tornou tão comum que alguns soldados desenvolviam doenças de pele crônicas. Muitos raspavam todo o corpo para reduzir o incômodo, mas os parasitas voltavam. A ausência de sabão era generalizada e a água potável, rara. Os homens aprendiam a se acostumar com o próprio cheiro e com o dos outros. Nos navios, os marinheiros viviam uma realidade à parte. Com pouco espaço, pouca água e nenhuma privacidade, o conceito de limpeza era substituído por resistência. Os banhos, quando ocorridos, eram com água salgada. As roupas, uma vez molhadas, levavam dias para secar. O mofo crescia livre. As doenças se alastravam como ondas, e o fedor, constante, tornava-se parte do ambiente. Curiosamente, algumas práticas consideradas higiênicas causavam mais mal do que bem. No século XVIII, era comum que homens lavassem o rosto com vinagre ou até urina, acreditando que isso combatia doenças de pele. O resultado? Feridas abertas, infecções, cicatrizes. Mas tudo isso era aceito. Fazia parte do preço de ser homem. Havia também o desprezo social pela vaidade. Homens que cuidavam demais do corpo eram considerados suspeitos, fracos, femininos. E por isso, mesmo os que tinham acesso a banhos regulares, escovas de dente rudimentares ou roupas limpas, escondiam seus hábitos. Ser limpo demais era um risco social. A virilidade, durante séculos, foi medida pelo cheiro. Um homem que exalava força, suor e um toque de podridão era considerado potente, desejável, confiável, o cheiro da guerra, do trabalho, da rua, da fornalha. Isso era masculinidade, isso era identidade. A propaganda do século XX reforçou esse ideal.
Comerciais de sabonetes mostravam homens lavando apenas o rosto. Propagandas de desodorantes focavam na conquista sexual. Mas o corpo continuava sendo um campo minado de odores ignorados. A higiene masculina seguia sendo negociada entre o mínimo necessário e o máximo tolerável. E no fundo a pergunta persiste: o quanto dessa herança ainda vive entre nós? Se você chegou até aqui, já sabe que estamos cavando fundo, talvez mais fundo do que seria confortável. Mas o desconforto é necessário, porque ele revela verdades que preferimos manter sob o tapete ou sob as axilas. Antes de seguirmos, me conta, de onde você está ouvindo? E que horas são aí? Não se esquece de seguir o Dormicast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos. Continuando nossa jornada pelo pântano da higiene masculina histórica, é hora de falar sobre aquilo que não se vê, mas se sente. O odor. A aura invisível, mas impossível de ignorar, que acompanhava os homens de diferentes séculos como uma sombra fiel. Em tempos em que palavras como microbiota ou bactéria sequer existiam, o conceito de cheiro corporal era subjetivo e culturalmente moldado, e quase sempre ignorado. Na Idade Média, o fedor era tão comum que deixou de ser notado. Ele fazia parte do ar, como a fumaça da lareira ou o cheiro de pão queimado. As cidades eram centros de fermentação de tudo o que pode apodrecer. Carnes, esgotos, roupas molhadas, corpos humanos. E entre tudo isso, o homem, com seu suor ancestral, era apenas mais uma camada aromática na paleta olfativa urbana. Em ambientes fechados, como igrejas, castelos e tabernas, o cheiro era tão intenso que inspirava rituais próprios. Na França, muitos nobres carregavam pequenos sachês de flores secas, ervas e especiarias, que colocavam dentro das mangas ou penduravam no pescoço. Não para se perfumar, mas para sobreviver ao cheiro dos outros. O homem medieval podia até não saber o que era um micro-organismo, mas sabia que algo errado habitava o ar. A peste negra, por exemplo, foi atribuída ao mau ar. E, claro, medidas foram tomadas. Lenços no rosto, vinagre nos cantos da casa e orações. Mas o banho? Não. Porque, afinal, abrir os poros ainda era considerado perigoso. Vamos falar de roupas. Os homens, por séculos, vestiram camadas e mais camadas de tecido que raramente viam sabão. O linho, que absorvia o suor diretamente da pele, era trocado apenas quando endurecia de sujeira. O algodão, quando surgiu, foi reservado às elites, e mesmo assim não era lavado com frequência. As calças, então, eram verdadeiros arquivos de fluidos humanos: urina, sêmen, suor, fezes, sangue. Tudo deixava sua marca. E com o tempo, o tecido absorvia essa história em silêncio. Era uma biografia ambulante. Cada dobra, cada mancha, contava um capítulo de sobrevivência. Nas viagens, a situação se agravava. Homens em expedições, cruzadas ou migrações andavam por semanas com a mesma roupa. Dormiam no chão, ao relento, sobre palha úmida. Não havia troca de roupa íntima, não havia água potável, não havia escapatória. O corpo era apenas uma carcaça que se arrastava, suja, faminta e cansada. Nos bordéis, o contraste era evidente. As trabalhadoras do sexo, muitas vezes forçadas a manter um mínimo de higiene para atrair clientes, lavavam-se com água de ervas, vinagre ou óleos. Já os homens que as procuravam, não. Eles chegavam com suas barbas emboloradas, suas botas lodacentas, seus hálitos fermentados. E ainda assim, exigiam prazer. Nos tronos do poder, a coisa não era muito melhor. Reis e imperadores, envoltos em tecidos finíssimos e perfumes importados, escondiam a sujeira com glamour. Luís XIV, como já mencionamos, odiava banhos. Napoleão, famoso por instruir Josefina a não se lavar antes de encontrá-lo,
demonstrava que o cheiro natural era mais erótico do que qualquer essência floral. O século XIX trouxe avanços importantes. O sabão começou a ser produzido em larga escala e a medicina finalmente começou a entender a importância da higiene. Mas ainda havia resistência. Muitos homens consideravam o banho uma indulgência feminina. Escovar os dentes? Perda de tempo. Cortar as unhas? Supérfluo. A Primeira Guerra Mundial funcionou como catalisador. A vida nas trincheiras ensinou a força que a sujeira matava. As infecções, os piolhos, as doenças de pele, tudo isso levou os médicos militares a imporem rotinas de higiene. Mas quando os soldados voltaram para casa, muitos abandonaram esses hábitos. Afinal, em tempos de paz, quem precisa se lavar? Foi só no pós-guerra, especialmente a partir dos anos 1950, que a publicidade começou a mudar a percepção pública. A masculinidade limpa, bem vestida, penteada, perfumada, começou a ser vendida como sinônimo de sucesso. Mas ainda assim, muitos homens adotaram apenas o verniz. Banhos rápidos, desodorantes fortes, roupas limpas por fora, mas sem o compromisso real com o autocuidado. Hoje, vivemos um paradoxo. De um lado, nunca tivemos tanto acesso a produtos de higiene. De outro, os velhos mitos persistem. Ainda há quem veja o cuidado com o corpo como algo menos masculino. Ainda há quem ache que cheiro é sinônimo de autenticidade. E o que é mais curioso, ainda há quem pense que a história foi diferente. Mas agora você sabe, a sujeira sempre esteve presente. E por trás de cada cavaleiro, de cada imperador, de cada trabalhador honrado, havia um cheiro, um peso, uma herança de negligência. E se você está curtindo essa jornada mal cheirosa pela história, aproveita e compartilha com alguém que precisa de um banho de conhecimento. E de chuveiro também. Ao chegar à metade desta jornada pelas camadas mais pegajosas da história masculina, começamos a perceber um padrão inquietante. Quanto mais se valorizava o poder, menos se lavava o corpo. E a equação é simples. Um homem sujo era, curiosamente, um homem respeitado. Mas por quê? O desprezo pelo autocuidado se enraizou em mitos culturais que atravessaram séculos. Na Roma Antiga, por exemplo, os banhos públicos eram práticas comuns, e os homens se reuniam nas termas não apenas para lavar o corpo, mas para debater política, filosofia, negócios. Era uma experiência coletiva de purificação e sociabilidade. No entanto, mesmo nas termas romanas, muitos negligenciavam a higiene bucal, o cuidado com os pés e as unhas, e limitavam-se a mergulhos superficiais. Com a queda do Império Romano e o avanço do cristianismo medieval, o corpo passou a ser visto como pecaminoso. Lavar-se demais era sinal de vaidade. E vaidade era um convite ao demônio. Muitos homens santos evitavam qualquer tipo de banho como forma de penitência. Alguns monges se gabavam de não lavarem os pés por décadas. Outros, mais extremos, deixavam piolhos se proliferarem como símbolo de humildade. A sujeira virou virtude, literalmente. A barba, por sua vez, ganhou status de símbolo espiritual e social. Um homem de barba longa era visto como sábio, viril e respeitável. Mas cuidar da barba? Não, isso seria futilidade. O resultado? Barbas cheias de migalhas, de parasitas, de secreções. Um ecossistema próprio. Ainda assim, isso não impedia ninguém de ser ouvido, obedecido, admirado. Na corte de Luís XV, as perucas tomaram o lugar do cabelo natural, não por estética apenas, mas por desespero. A infestação de piolhos era tão comum que raspar a cabeça e usar perucas se tornou a solução menos vergonhosa. E as perucas, por sua vez, raramente eram lavadas. Eram perfumadas? Sim, mas com pós que mascaravam o cheiro, sem nunca removê-lo. A medicina da época acreditava que os vapores corporais eram necessários à saúde.
O suor era visto como uma forma de expulsar maus humores, e reter esse processo, com banhos, por exemplo, era considerado arriscado. O corpo precisava respirar sua própria podridão para manter o equilíbrio interno. E assim, os homens suavam, fediam e sobreviviam, convencidos de que estavam fazendo o certo. Nos campos de batalha, essa crença era levada ao extremo. Os soldados que se lavavam demais eram alvo de desconfiança. Havia quem achasse que o banho tornava a pele mais sensível a cortes, que o sabão, se usado com frequência, enfraquecia os músculos, que o cheiro natural do guerreiro era uma arma psicológica contra o inimigo. E então, o suor virou escudo. No cotidiano das cidades, a ausência de sistemas de esgoto agravava tudo. Os homens despejavam seus dejetos pela janela, lavavam os pés em poças sujas e compartilhavam sapatos entre familiares. As roupas íntimas, se existissem, eram raras, e a prática de dormir nu era comum. Não por conforto, mas porque as roupas de dormir estavam tão sujas quanto as do dia. A chegada do sabão industrial no século XIX mudou o jogo, mas apenas para alguns. O sabão ainda era caro e considerado um luxo por muitos. Era usado para lavar roupas e não corpos. Os homens pobres continuavam recorrendo ao banho com água fria no rio, quando possível, ou a uma passada rápida de pano úmido nas partes visíveis do corpo. No ambiente escolar, meninos iam às aulas com as mãos sujas de terra, os cabelos duros de sujeira e os dentes amarelados. E ninguém achava estranho. A sujeira era parte da infância, um rito de passagem para a dureza do mundo adulto. Apenas os meninos das famílias mais abastadas eram forçados a escovar os dentes com pó de carvão ou folhas secas. Falando em dentes, o hálito masculino foi, por séculos, uma arma de destruição em massa. A ausência de escovas, pastas ou qualquer noção de higiene bucal tornava cada conversa um exercício de resistência. Muitos homens acreditavam que morder um galho de árvore ou mascar folhas de hortelã era suficiente. Outros usavam vinagre ou até mesmo cinzas para esfregar os dentes, mas o resultado era catastrófico. Gengivas sangrando, dentes caindo, abscessos. A odontologia demorou séculos para ser respeitada como ciência. E quando finalmente se popularizou, os primeiros dentistas eram barbeiros, que tratavam cáries com alicates e extraíam dentes sem anestesia. O medo do dentista virou herança cultural, e com ele, o descaso. Nos esportes, os atletas mantinham uma relação conflituosa com o banho. Lutadores greco-romanos se untavam com óleos antes das lutas, mas raramente lavavam os corpos depois. Jogadores de futebol no século XIX passavam semanas sem trocar o uniforme. A sujeira era prova de dedicação, de entrega, de masculinidade. Na política, os grandes oradores muitas vezes discursavam em tribunas fétidas, diante de plateias que suavam sob perucas e casacos pesados. As salas de conferência eram estufas de respiração humana. Os apertos de mão, trocados sem nenhuma higienização prévia. Os cafés, cheios de moscas, eram locais de encontro e de contágio. Hoje, ao olhar para trás, é fácil rir. Mas há um detalhe importante. Muitos dos hábitos que descrevemos aqui sobreviveram. Ainda hoje, há homens que evitam médicos, dentistas, cremes, sabonetes específicos. Ainda hoje, existe o estigma do homem que se cuida demais. Ainda hoje, o suor é confundido com autenticidade. E por isso, essa viagem não é apenas uma curiosidade histórica, é um espelho. Um lembrete de que a evolução da higiene masculina é recente, frágil e constantemente ameaçada pelo orgulho, pela preguiça, pela ignorância disfarçada de tradição. Mas agora você sabe, e saber é o primeiro passo para, quem sabe, mudar o cheiro do mundo. Avançamos agora por uma trilha que mistura superstição,
masculinidade tóxica e os primeiros lampejos de ciência rudimentar. Porque mesmo quando os ventos da modernidade começaram a soprar sobre a Europa, a higiene masculina continuou envolta numa névoa de mitos e resistências culturais. Durante o século XVIII, com o iluminismo ganhando força, a razão passou a questionar os antigos dogmas. A ideia de que o corpo era pecaminoso começou a perder espaço para a noção de que o corpo era uma máquina e, como toda máquina, precisava de manutenção. Ainda assim, muitos homens resistiam a essa visão. Afinal, o corpo não era apenas um meio físico, mas um símbolo de força e domínio. No interior das casas burguesas, enquanto as mulheres ganhavam banheiras portáteis, cremes e pós perfumados, os homens limitavam-se a lavar o rosto e as mãos. O resto do corpo, ignorado, ou melhor, camuflado. As barbeárias funcionavam como centros de convivência masculina, onde se raspavam as barbas, aparavam-se os cabelos e trocavam-se ideias, mas o corpo em si permanecia terreno interditado. As colônias e os perfumes ganharam popularidade entre os cavalheiros, mas esses produtos eram mais uma cortina de fumaça do que uma solução real. Era comum que homens borrifassem fragrâncias diretamente sobre roupas sujas, acreditando que isso bastava. O resultado era uma mistura letal de amônia, suor e bergamota. As roupas, aliás, continuavam a ser reutilizadas até se desintegrarem. Camisas endurecidas pelo sal do corpo, calças que já não se distinguiam das pernas, meias que deixavam marcas de fungos permanentes. Mas tudo isso era aceito, porque a aparência de sujeira, para muitos, era sinônimo de virilidade. Um homem limpo demais levantava suspeitas. Estaria ele se afeminando? O século XIX trouxe uma revolução silenciosa: a canalização de água. Com o surgimento dos encanamentos nas grandes cidades, o banho se tornou mais acessível, ao menos para quem podia pagar. Mas os hábitos não mudam da noite para o dia. Muitos homens continuavam a ver o banho como um luxo desnecessário ou uma indulgência perigosa. Os médicos começaram a alertar para a importância da higiene pessoal. Livros e panfletos educativos circulavam entre as elites, incentivando o uso de sabonetes, escovas de dente, pentes e toalhas limpas. Mas no campo, nas fábricas, nos exércitos, a realidade era outra. A sujeira ainda reinava, protegida pela tradição e pela ignorância. A Revolução Industrial piorou as coisas antes de melhorar. Os operários trabalhavam em condições insalubres, cobertos de fuligem, óleo, graxa. Chegavam em casa exaustos e sem tempo ou energia para cuidados pessoais. As roupas eram lavadas raramente, os banhos semanais, quando havia banheira, e o cheiro de metal misturado ao suor se tornou a nova fragrância da masculinidade urbana. As barbearias tornaram-se verdadeiros templos da virilidade. Mas mesmo nesses espaços, a higiene era mais estética do que funcional. Cortes de cabelo, aparo de bigodes, colônias fortes. Mas lavar o corpo? Ainda não. A sujeira corporal era tolerada e até romantizada. Era sinal de trabalho duro, de masculinidade bruta, de força. Na virada para o século XX, os anúncios publicitários começaram a explorar essa dualidade. Algumas campanhas promoviam sabonetes como sinal de modernidade e civilização. Outras, voltadas ao público masculino, apostavam no medo da rejeição. "Ninguém te avisará que você fede", dizia uma famosa propaganda. E assim, lentamente, a vergonha começou a substituir o orgulho. Mas o maior catalisador da mudança foi a guerra. Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, os exércitos passaram a adotar rígidos protocolos de higiene: banhos obrigatórios, uniformes limpos, inspeções de saúde. Não por vaidade, mas por necessidade. A sujeira era uma ameaça estratégica. Piolhos podiam dizimar batalhões.
Feridas infectadas podiam matar mais do que balas. Os soldados voltaram para casa com novos hábitos e trouxeram consigo a ideia de que o cuidado pessoal era parte da disciplina. Aos poucos, escovar os dentes, lavar o rosto, usar desodorante, tornou-se uma prática diária. Ainda havia resistência, claro. Muitos voltavam aos velhos hábitos assim que podiam. Mas o estrago já estava feito. A higiene havia se infiltrado na cultura masculina. Nas décadas seguintes, a televisão e o cinema reforçaram esses novos padrões. Os galãs eram limpos, penteados, perfumados. A publicidade associava sucesso ao bom cheiro. As escolas passaram a incluir aulas de higiene no currículo. E nas famílias, as mães impunham rotinas de banho aos filhos, mesmo que os pais ainda relutassem. Mas nem tudo foi conquista. Em muitos círculos, o cuidado excessivo com o corpo ainda era visto com desconfiança. Homem que se cuida demais é fresco, diziam. Essa frase, ou variações dela, ecoaram por décadas. E até hoje ressoam em ambientes mais conservadores. O machismo encontrava novas formas de se manifestar, agora disfarçado de opinião. A pornografia também teve um papel curioso nesse processo. Nos anos 70 e 80, os corpos masculinos começaram a ser moldados por padrões estéticos que exigiam cuidados. Pele depilada, músculos definidos, cabelos bem cortados. A higiene passou a ser um requisito, não por saúde, mas por desejo. E muitos homens aderiram, não por convencimento, mas por pressão. Hoje, o universo dos cuidados masculinos se expandiu. Existem produtos específicos, clínicas especializadas, influencers que falam sobre skincare, barbearias gourmet, mas ainda há um abismo entre discurso e prática. Muitos homens compram produtos, mas não os usam. Postam fotos, mas não mudam hábitos. A sujeira agora é estética, cuidadosamente simulada. A verdade é que a higiene masculina nunca foi apenas uma questão de limpeza. É uma construção simbólica, um campo de batalha entre tradição e mudança, entre orgulho e vergonha, entre o cheiro da história e o perfume do futuro. E se você ainda acha que tudo isso é exagero, pense em quantas vezes você já ouviu ou disse que banho demais faz mal, ou que homem de verdade fede, ou que sabonete rosa é coisa de mulher. Cada uma dessas frases é uma herança, e como toda herança, pode ser rejeitada, porque no fim, a verdadeira virilidade não está em ignorar o próprio corpo, mas em conhecê-lo, cuidá-lo, respeitá-lo, e sim, lavá-lo. À medida que o século XXI avança, a higiene masculina começa a ser confrontada por novos paradigmas. Agora, não basta apenas lavar. É preciso entender o que significa esse gesto. Lavar-se torna-se, de certa forma, um ritual de identidade. Um espelho de quem o homem acredita ser, ou gostaria de ser. Na virada dos anos 2000, o mercado de cosméticos masculinos explodiu. Produtos que antes eram nichados para o público feminino começaram a ganhar versões específicas para homens. Shampoos para cabelos fortes, sabonetes reforçados, cremes com fragrância de madeira. Tudo em embalagens escuras, com nomes agressivos, porque, claro, até o autocuidado precisava parecer viril. Mas por trás desse marketing musculoso, havia algo mais. Uma tentativa de romper com séculos de descuido, de corrigir a herança de sujeira que tantos carregavam sem nem perceber. A popularização da internet acelerou esse processo. Vídeos ensinando como fazer a barba corretamente, tutoriais de skincare, blogs sobre saúde masculina. A informação, enfim, chegava ao alcance de todos, mas nem todos queriam ouvi-la. Ainda havia, e há, uma resistência subterrânea. Muitos homens se sentem ameaçados por qualquer prática que os tire da zona de conforto da masculinidade tradicional. Passar hidratante? Coisa de mulher. Fazer limpeza de pele?
só gay. Usar protetor solar, frescura. Esse vocabulário não é novo, mas é persistente e se mantém vivo em grupos familiares, rodas de amigos, redes sociais. Ao mesmo tempo, vemos uma geração mais jovem que começa a questionar essas regras. Meninos que aprenderam desde cedo a cuidar do corpo, do rosto, dos pés, que não têm vergonha de usar produtos com cheiro de lavanda, de ter uma toalha própria, de ir ao dermatologista. Essa geração, criada entre tutoriais e influenciadores, tenta ressignificar a relação com o próprio corpo. Mas mesmo entre os que aderem aos cuidados, há um abismo entre aparência e consistência. Muitos homens se cuidam apenas quando vão sair ou quando vão se encontrar com alguém. A rotina de autocuidado ainda é muitas vezes pautada pelo olhar externo, pela expectativa da parceira, pelo julgamento social, pela busca de aprovação. Poucos entendem o cuidado como um valor em si, como um ato de respeito ao próprio corpo, independentemente de quem esteja olhando. E é aí que está a chave. A verdadeira higiene masculina começa quando o homem se olha no espelho e decide que merece mais do que o mínimo. Há também o fator psicológico. Cuidar do corpo pode ser um gesto terapêutico. Tomar um banho quente após um dia difícil. Passar um creme com calma. Cortar as unhas enquanto ouve uma música. São gestos pequenos, quase banais, mas que dizem muito sobre como nos vemos e como queremos nos sentir. E então, entramos numa dimensão simbólica. Porque lavar-se nunca foi só sobre sujeira física. É sobre limpeza emocional, é sobre reiniciar, é sobre dizer ao mundo e a si mesmo que aquele dia, por mais duro que tenha sido, merece um fim digno, que o corpo, por mais cansado, ainda é um templo. Mas e o banho masculino moderno? Afinal, como é? Vamos aos dados. Pesquisas recentes mostram que a maioria dos homens no Brasil toma banho diariamente, o que parece um avanço. Mas quando perguntados sobre as etapas do banho, muitos admitem lavar apenas partes específicas: axilas, genitais, rosto. As costas, os pés, as pernas, ignorados. Como se o corpo tivesse zonas obrigatórias e zonas invisíveis. O mesmo vale para a desescovação dental. Escovar os dentes é regra, sim. Mas e o fio dental? E o enxaguante bucal? E as visitas regulares ao dentista? Muitas vezes esquecidas. Porque, mais uma vez, o hábito é mantido pelo medo do julgamento e não pelo compromisso com o próprio bem-estar. No universo dos cabelos, o shampoo masculino é, muitas vezes, um produto 3 em 1, cabelo, corpo e barba. Um milagre da conveniência que revela muito mais sobre preguiça do que sobre praticidade. Afinal, por que 3 partes do corpo tão distintas mereceriam o mesmo tratamento? A resposta é simples. Porque o cuidado, ainda, é visto como algo secundário. E o que dizer dos pés? Essa parte do corpo, tantas vezes ignorada, sofre silenciosamente. Unhas encravadas, frieiras, calos, micoses, problemas comuns que muitos homens deixam agravar até o ponto do insuportável. Visitar um podólogo? Impensável. E então, o sofrimento se arrasta, literalmente. A verdade é que a higiene masculina contemporânea vive um paradoxo. Nunca houve tanta informação, tantos produtos, tantos recursos. Mas também nunca houve tanta resistência, tanto machismo velado, tanta negação. O corpo masculino é ao mesmo tempo exaltado e negligenciado. Cultuado nas academias, mas maltratado nos banheiros. E tudo isso revela uma ferida mais profunda. A dificuldade que muitos homens têm de se cuidar sem se sentirem vulneráveis. Porque em nossa cultura, vulnerabilidade é fraqueza. E fraqueza, para o homem tradicional, é um pecado capital. Melhor feder do que parecer frágil. Mas há esperança. Cada vez mais, vozes surgem para desafiar essa lógica.
profissionais da saúde, influenciadores, pais, professores, gente que entende que ensinar um menino a se cuidar é um ato revolucionário, que mostrar a um homem que ele pode ser limpo, cheiroso e forte ao mesmo tempo é libertador. Porque o verdadeiro problema nunca foi o cheiro, foi o medo de parecer menos homem por querer ser mais humano. E se você chegou até aqui, talvez já tenha começado a perceber. A história da higiene masculina é, na verdade, a história de uma transformação. Lenta, suada, mas necessária. Se o corpo masculino passou séculos sendo negligenciado, ignorado ou reduzido a um instrumento de trabalho, a higiene, ou a falta dela, foi a expressão mais íntima dessa negligência. Mas hoje, com tantos recursos à disposição, o que impede os homens de se cuidarem plenamente? A resposta pode estar num emaranhado de fatores culturais, emocionais, econômicos e simbólicos. Primeiro, vamos falar do mito da praticidade. Quantas vezes você já ouviu que homem é prático? Que ele não precisa de muitos produtos, que basta um sabonete e tudo se resolve? Essa ideia está tão enraizada que virou um dogma. Mas o que ela esconde é um conformismo. O medo de explorar novas formas de cuidado por receio de parecer complicado ou, pior, vaidoso demais. A vaidade, para muitos homens, ainda é território proibido. E com isso, deixam-se de lado rotinas básicas que poderiam prevenir doenças, melhorar o bem-estar e até fortalecer a autoestima. Usar creme facial, cuidar das cutículas, aparar os pelos do nariz, hidratar os pés, tudo isso é visto como supérfluo. Mas basta olhar o rosto envelhecido antes do tempo, as unhas descamadas, o cheiro corporal acumulado, para perceber que não é bem assim. Outro ponto é a relação com o toque. Muitos homens não têm intimidade com o próprio corpo. Evitam se tocar, não exploram suas texturas, não prestam atenção em sinais da pele. Isso dificulta a percepção de problemas, manchas, verrugas, inflamações e reforça o distanciamento emocional. Porque sim, tocar o próprio corpo é também um ato de escuta. A sexualidade também influencia. Há quem ache que cuidar demais da aparência afeta sua imagem sexual, que o bruto é mais atraente, que o rústico é mais desejável. Mas esses estereótipos, além de ultrapassados, são perigosos, porque escondem a ideia de que o homem deve ser desejado apesar de sua sujeira e não por causa do seu cuidado. E aqui vale uma pausa, porque se você está acompanhando até agora, provavelmente já entendeu que este roteiro não é sobre sabonete, é sobre identidade. É sobre libertar-se de padrões que nos ensinaram desde cedo. Padrões que nos diziam, homem que é homem não precisa disso. Pois agora é hora de dizer, precisa sim e merece. Vamos falar de barbas. Elas se tornaram um símbolo contemporâneo de masculinidade. Mas manter uma barba bonita exige mais do que deixar crescer. É preciso lavar, hidratar, pentear, aparar. Muitos homens, no entanto, apenas deixam que cresça. E o resultado? Barbas com caspa, com restos de comida, com mau cheiro. Isso não é símbolo de virilidade. É desleixo disfarçado de estilo. Outro território esquecido. As orelhas. Sim, as orelhas. Poucos se lembram de lavá-las com atenção, de remover a cera acumulada, de cortar os pelos que crescem nas bordas. Esses detalhes, embora pequenos, fazem toda a diferença, porque mostram atenção. E a atenção é o coração da higiene. As mãos também falam muito sobre um homem. Mãos sujas, unhas roídas, pele áspera. Tudo isso transmite uma mensagem, ainda que silenciosa. E o mais curioso? Muitos homens só percebem essa mensagem quando é tarde demais. Quando perdem uma oportunidade, um encontro, um emprego. Porque alguém notou aquilo que ele ignorou. E o hálito? Esse é um tema tabu.
poucos têm coragem de dizer que o outro está com mau hálito. E por isso, muitos vivem anos sem saber. Escovam os dentes, sim, mas esquecem a língua, os intervalos, a dieta. Comer alho todos os dias e não beber água suficiente tem consequências. E o corpo avisa, pelo cheiro. Nesse ponto do roteiro, talvez você esteja se perguntando: onde tudo isso vai dar? Qual a moral da história? A resposta é simples: não há moral. Há apenas um convite, um chamado para olhar para si mesmo com mais honestidade. Porque o corpo que você habita merece ser bem tratado, não por vaidade, mas por dignidade. E agora, uma pausa importante. Se esse conteúdo está mexendo com você, se está abrindo seus olhos para aspectos que você talvez nunca tenha parado para pensar, então eu te convido a comentar aqui embaixo. Me conta, qual parte mais te surpreendeu? Qual hábito você percebeu que ainda carrega, mesmo achando que já tinha superado? Seu comentário é mais do que uma opinião, é uma confissão coletiva, uma forma de mostrar que estamos todos atravessando essa jornada de redescoberta. E se você ainda não segue o canal, aproveita agora. Porque aqui, no Dormecast, a gente não só te ajuda a dormir, a gente te ajuda a acordar. Voltando ao tema, existe uma dimensão espiritual na higiene que raramente é explorada. Em muitas culturas antigas, o banho era um ritual de purificação. Entrar na água era sair de si mesmo. Era lavar não apenas o corpo, mas as culpas, os medos, as ansiedades. Hoje, reduzimos o banho a um protocolo, mas ele ainda pode ser um ato sagrado. Imagine transformar cada banho em um pequeno ritual. Fechar os olhos, respirar fundo, sentir a água como um abraço, usar o sabonete como uma massagem, sentir o cheiro do shampoo como uma lembrança boa. Isso não é frescura, é presença. E talvez seja isso que falte à higiene masculina: presença. Porque o oposto da sujeira não é a limpeza, é o cuidado. E o cuidado exige atenção, exige tempo, exige escuta. Cuidar de si é dizer: eu importo, meu corpo importa, meu cheiro importa. Então, na próxima vez que você entrar no chuveiro, lembre-se disso. Não corra, não economize no carinho, não pule etapas, porque cada gesto é um voto de confiança, uma afirmação silenciosa: eu mereço. À medida que avançamos por esse túnel de reflexões, é impossível ignorar uma realidade. Muitos homens simplesmente não aprenderam a se cuidar. Não porque não queiram, mas porque nunca lhes foi ensinado. Desde a infância, os rituais de higiene foram relegados a algo que se faz porque tem que fazer. Sem reflexão, sem prazer, sem vínculo afetivo. Enquanto meninas eram incentivadas a cuidar do cabelo, da pele, da roupa, do perfume, os meninos recebiam um sabonete e um grito: vai tomar banho. E só. Sem orientação, sem detalhe, sem paciência. Esse abandono formativo gerou gerações de homens desconectados do próprio corpo. Homens que não sabem o que é um bom creme hidratante, que acham que sabonete serve para tudo, que nunca ouviram falar em esfoliação, que acreditam que cheiro forte é sinônimo de masculinidade. Mas o corpo não mente. Ele grita, ele reclama, ele exala. E então chegam os sinais: a pele que resseca no frio, os cravos que se acumulam no rosto, as unhas que inflamam, o pé que coça, o couro cabeludo que descama. Tudo isso poderia ser evitado com gestos simples, mas que exigem consciência. Talvez o mais preocupante não seja o desleixo em si, mas a falta de escuta. O homem médio escuta muito pouco o próprio corpo. Só vai ao médico quando a dor é insuportável. Só faz exames quando é forçado. Só procura ajuda quando o problema já explodiu. A prevenção ainda é vista como paranoia e a dor como fraqueza. Isso não é força, isso é abandono. E aqui entra outro ponto delicado: a vergonha. Muitos homens têm vergonha de se cuidar.
vergonha de ir ao dermatologista, vergonha de comprar um creme, vergonha de perguntar sobre um produto, vergonha de admitir que não sabem. Essa vergonha é alimentada por séculos de masculinidade tóxica. Uma masculinidade que ensinou que o homem deve ser duro, fechado, resistente à dor e, portanto, imune ao cuidado. Mas ninguém é imune ao cuidado. Todos precisamos ser cuidados e todos, um dia, cuidaremos de alguém. Por isso, cuidar de si é um treino, um ensaio para cuidar do outro, um ritual de empatia. Porque quem se cuida aprende a olhar com mais ternura, aprende a perceber sinais, aprende a ser presença. A higiene, então, deixa de ser uma tarefa e vira um gesto de amor. Amor próprio antes de tudo, mas também amor pelo mundo. Porque o corpo que você cuida é o corpo que você oferece ao outro. É com ele que você abraça, beija, conversa, trabalha, vive. Quando você ignora o próprio cheiro, o próprio toque, a própria aparência, você está dizendo, eu não mereço. E essa frase ecoa, ela entra nas relações, nas escolhas, nos silêncios. E é por isso que estamos aqui, para romper com essa lógica, para dizer com todas as letras, você merece, seu corpo merece, sua saúde merece, sua história merece um novo capítulo. Mas atenção, cuidado não é obsessão. Não estamos falando de vaidade narcisista, de padrões inalcançáveis, de escravidão estética. Estamos falando de presença, de consciência, de ritual, tomar banho com atenção, escovar os dentes com intenção, lavar o rosto como quem agradece, cortar as unhas como quem fecha um ciclo, passar um creme como quem sela um pacto. Parece exagero? Pode ser. Mas talvez seja exatamente isso que precisamos. Exagerar no cuidado para compensar séculos de descuido. E não pense que isso é papo de influencer ou de marca de cosmético. Isso é saúde pública. Homens que se cuidam adoecem menos, vivem mais, sofrem menos, amam melhor. E se você ainda acha tudo isso bobagem, te faço um desafio. Experimente. Por uma semana, apenas uma semana, faça o básico, com presença. Banho completo, rosto, orelhas, pescoço, dentes, língua, fio dental, pés entre os dedos. Unhas, perfume leve, hidratante. Sinta o efeito. Não apenas no corpo, mas no humor, no sono, na disposição, porque o cuidado físico reverbera no emocional. Quando o corpo é respeitado, a alma floresce. E aí talvez você perceba, a higiene nunca foi sobre limpeza, foi sobre merecimento. Chegamos ao ponto final dessa travessia histórica, emocional e simbólica sobre a higiene masculina. E se você esteve conosco até aqui, é porque algo dentro de você já está em transformação. Porque, no fundo, todo esse mergulho na sujeira do passado serve a um único propósito: abrir espaço para a limpeza interna do presente. Mas antes de voltarmos os olhos para o agora, precisamos fechar essa viagem olhando para o que ela nos revelou. Durante séculos, o corpo masculino foi visto como ferramenta, algo bruto, funcional, utilitário. Um corpo para o trabalho, para a guerra, para o sexo, mas raramente um corpo para o cuidado. O toque era reservado ao combate ou à reprodução. O olhar atento era coisa de mulher. A vaidade, um desvio. E assim, enquanto as mulheres aprendiam desde cedo a se olhar no espelho, a perceber sinais, a manter rituais, os homens eram empurrados para a ignorância corporal. O corpo era um fardo. Sujar-se era inevitável. Limpar-se, opcional. O cheiro, parte da masculinidade. A resistência ao banho, um troféu grotesco herdado de pais e avós. Essa cultura da sujeira foi tão forte que deixou marcas até hoje. Quantos homens ainda acham normal usar o mesmo par de meias por 3 dias? Quantos trocam de cueca só quando ela está visivelmente suja? Quantos acham que o shampoo serve como sabonete, creme de barbear
e detergente de louça. Mas por trás do riso que essas imagens provocam, há uma dor silenciosa, porque o homem que não se cuida, em alguma medida, desistiu de si. Ele não se acha digno do conforto, do cheiro bom, do toque gentil. Ele carrega a crença de que precisa aguentar tudo, inclusive o próprio abandono. E essa dor, claro, não nasce do nada. Ela vem de uma história de repressão, de ausência de modelos, de silêncios acumulados, de medos disfarçados de força. O homem que nunca aprendeu a se tocar com carinho dificilmente conseguirá tocar outro com respeito. O homem que não se escuta, grita. O homem que se envergonha do próprio cheiro projeta no outro sua repulsa. Por isso, essa reflexão é também um ato de cura coletiva. Porque quando um homem começa a se cuidar, ele rompe um ciclo. Ele mostra para os filhos, sobrinhos, amigos, que há outro caminho. Um caminho onde o cuidado não é fraqueza, mas potência. E aqui, neste ponto, fazemos uma ponte com algo que poucos percebem. A higiene é também uma forma de espiritualidade. Não no sentido religioso, mas no sentido simbólico. Lavar o corpo é lavar memórias. Cortar as unhas é cortar excessos. Raspar a barba é renascer. Um homem que se banha com atenção está, de certa forma, se preparando para a vida. Está dizendo: eu aceito o mundo, eu honro meu corpo, eu me limpo do que passou, eu me abro para o novo. E nesse gesto simples, passar sabonete nos ombros, enxugar os pés, colocar uma roupa limpa, há uma revolução silenciosa. Porque, de repente, aquele corpo que era apenas máquina vira templo. E templos não são negligenciados. São cuidados, respeitados, reverenciados. Claro, haverá resistência. Sempre há. O novo assusta. O autocuidado masculino ainda é visto com desconfiança. Mas pouco a pouco, homem por homem, gesto por gesto, a cultura muda. A masculinidade se reinventa. O mundo se limpa. E então, ao final dessa jornada, deixo um convite. Não para que você compre produtos caros, nem para que siga uma rotina estética rígida, mas para que você, todos os dias, dedique ao menos 5 minutos ao seu corpo com plena consciência. 5 minutos para se tocar com respeito. 5 minutos para cheirar-se sem medo. 5 minutos para ouvir o que sua pele, seu suor, seus poros têm a dizer. Porque o corpo fala, sempre falou. A questão é, você está ouvindo? A higiene é o início do diálogo, e se chegou até aqui, quero te agradecer. Por se permitir essa reflexão, por honrar o tempo, por abrir espaço para algo tão simples, mas tão revolucionário. A jornada ainda não acabou. Ainda temos muito o que explorar, desenterrar, questionar. Mas por hoje, basta esse passo. Olhar para si com novos olhos. Você chegou ao fim. E esse fim não é um ponto final, mas uma pausa, como quem fecha os olhos depois de um banho quente. A higiene masculina, tão negligenciada, se revelou aqui não apenas como limpeza, mas como linguagem. Corpo que se cuida é corpo que fala, que sente, que escolhe. Talvez, ao longo dessas palavras, você tenha se lembrado de alguém, ou de si mesmo, de um dia em que se sentiu invisível, de uma fase em que tudo parecia sujo, por dentro e por fora. Talvez tenha rido, talvez tenha se incomodado, talvez tenha sentido vontade de tomar banho só para exorcizar a herança do tataravô medieval. Mas mais do que isso, talvez você tenha entendido que cada gesto de cuidado é uma resposta, uma afirmação silenciosa de que o corpo importa. E se ele importa, então você importa. Se essa jornada mexeu contigo, comenta aqui embaixo. Me conta, o que mais te surpreendeu? Em que parte você se viu? Qual trecho você queria que todos lessem? E se ainda não segue o canal, agora é a hora. Aqui, cada episódio é um ritual. Cada noite, uma travessia. No Dormecast, a gente desenterra o passado para iluminar o presente. Sem pressa,
sem filtros e às vezes com um cheirinho de sabão de coco. Agora, feche os olhos. Você já fez o suficiente por hoje. Boa noite.